Salve, amigos que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil. Bom, é o seguinte, gravar uma matéria mais do que especial, uma exposição mais do que especial, anual, desde mais ou menos 2017, por aí. Daqui a pouco eu corrijo isso aí se eu estiver errado, mas eu vim a todas, que é o Village Classic Cars. Salve, 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 amigos que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil. Espero que vocês gostem, que eu estou me abarrando. Um abraço. E eu tô aqui, vou contar com o auxílio luxuoso de Gustavo Tostes e Mário Silva, que vão contextualizar aqui essa enorme oportunidade da gente degustar essas máquinas, não é isso? Gustavo, você que é do Veteran, né? Aliás, Mário também, né? Enfim, daqui a amigo, enfim, representantes do Veteran aqui, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, do link entre o Veteran e essa exposição. Como é que funciona isso, cara? Vamos lá. O Veteran, na verdade, foi o primeiro clube de veículos antigos do Brasil. Foi fundado em 68 aqui no Rio de Janeiro. E por isso que eu brinco até, não é do Veteran, então acaba que todo mundo participa, né? Nós temos vários participa no final, né? amigos que indiretamente estão aí conosco, participando, né? E tal. E o que acontece? Nós sempre tivemos vários encontros em Forte Copacabana, Itaipava, vários lugares tivemos nossos encontros anuais. E quando eu entrei para a presidência do clube em 2015, hoje eu não sou o presidente, é o Fernando Gamedeira, mas enfim, quando eu entrei para a presidência do clube, no ano de 2015, eu fui convidado a realizar um encontro aqui no Village Mall, numa área que eles tinham no outro lado, dentro do próprio shopping mesmo, uma área um pouco menor do que essa, e mostraram o espaço e tal. O Rio de Janeiro Porsche Clube já se reunia fazendo um encontro em uma área aberta, fazia já alguns anos, e aí eu olhei o espaço e tal. Eu disse, gente, para fazer um encontro aqui dá para botar mais de 100 automóveis, mas eles precisam ser um encontro mais dias. Não adianta fazer um encontro de um dia, como a gente é acostumado, ou um final de semana, como a gente é acostumado, né? Então, o trabalho que vai ter para montar um lugar desse, tem que fazer um encontro de 10 dias. E aí surgiu essa ideia, eu saí dali com o shopping adorou a ideia e tal. Aí eu comecei a tentar conversar com o resto da diretoria do clube, amigos e tal, sobre essa história de fazer um evento de 10 dias. Olha, foi uma loucura. Basicamente, a primeira edição a gente chamou os amigos mais próximos para poder trazer carro, porque eram os que confiavam e sabiam que os carros iam estar em boas mãos. E com aquela edição em mãos, aí a gente conseguiu, né, pegar o material todo fotográfico e tal, e buscando amigos para poder trazer. A ideia é trazer uma espécie de museu temporário de automóveis para o Rio de Janeiro, já que nós não temos um museu, né, infelizmente. Pelo menos assim a gente passa aí 10 dias por ano com uma exposição, uma mostra de automóveis, né, que tenta contar a história do automóvel no mundo e no Brasil, né, de uma forma bem organizada, tal, didática para as pessoas. Interessante e engraçado que nesse primeiro ano, qual foi o primeiro ano mesmo? 2015. 2015, então, eu vim aqui por acaso. Tinha, se eu não me engano, um Mustang ali na frente, e eu tava passando com a minha esposa aqui, olha, falei, peraí, esse Mustang não tá aí à toa. E entrei e eu tenho esses álbuns, todos os anos eu vim e tal, e eu lembro bem também no Forte Copacabana, que era 7 de setembro, não é isso? Eu ia nessas exposições, sendo que um ano, se eu não me engano, foi em Itaipava, naquele hotel ali na entrada, não é isso? É isso aí. Na Marina da Glória também. Na Marina da Glória, né? Interessante. Bom, e o ano passado foi na inauguração daquele shopping, ano passado, né? A gente estava saindo da pandemia e teve a inauguração do shopping em Jacarepaguá, da Multiplan também. E eles tinham uma área um centro de eventos lá, nos convidaram, a gente fez o encontro lá também. Lá. Era uma edição menor, com 70 carros, né? Sim, sim. Mas foi bem bacana, e foi 30 dias, na verdade foi um evento de 30 dias. Exatamente. Teve um mês de dezembro inteiro. É isso aí, exatamente. A inauguração do Parque Shopping de Jacarepaguá. Nesse eu arrastei a minha esposa, ela não é, definitivamente não gosta. Levei meus pais, uma coisa difícil. Porra, meus pais lá. E esse ano então, assim, eu percebo que vocês não repetem carros. Sim. Ou existem umas exceções? Então, existem algumas exceções quando é algum carro muito importante para a indústria do automóvel, que a gente sinta que realmente há alguma década que a gente tenha um pouco mais de deficiência, mas de um modo geral a gente assumiu um compromisso, até no nosso cartaz, sempre ter 100, no mínimo 100 carros inéditos em cada edição. Ah, interessante. Então,
Legal. No mínimo 100 carros que estão ali são inéditos. E do último ano a gente normalmente não repete. Os eventos já tem vários anos. Sim, né? Então sim, carros sim. que vieram há 5 anos atrás, a gente trouxe um ou outro pincelado, mas 100 carros nunca estiveram em exposição aqui, nunca foram mostrados no nosso evento. Interessante. Gente, contextualizamos aí o que acontece. O movimento antigo mobilista é forte no Rio de Janeiro, né? Assim, graças a um amparo de vários clubes, dentre eles o Veteran, que está aqui. Bom, vamos dar uma volta, né? Na verdade, uma coisa que é importante mencionar é que assim, não existe um esforço sozinho, né? Na verdade, esse encontro foi... O Veteran, ele sempre teve o papel de um grande guarda-chuva para os clubes no Rio de Janeiro. Na verdade, como foi o primeiro clube, vários outros clubes foram surgindo de marcas e até multimarcas, mas a gente sempre teve uma coisa muito bacana, que é a amizade entre os clubes, né? E parceria. Então, nós participamos e eles participam também. E esse encontro, assim como todos os nossos, é um encontro sem fins lucrativos. O nosso objetivo é realmente mostrar a história do automóvel para as pessoas e difundir a importância do automóvel, né? O automóvel já teve vários momentos em que ele esteve em perigo, né? O automóvel antigo que a gente tem aqui, né? Primeiro, com o início da indústria nacional, nosso clube foi fundado em 68. Na época, os automóveis grandes e beberrões americanos e tal estavam sendo destruídos. Então, o nosso papel ali naquele momento foi de mostrar, olha, tem história por trás disso, vamos preservar, vamos manter. Esses carros realmente têm muito a contar. E agora a gente está vivendo uma outra revolução aí, né? Com a entrada de carros elétricos e outros meios e tal. É muito fácil você dizer, esses carros são poluidores e não tem graça nenhuma e tal. Então, assim, é importante levantar sempre essa bandeira de que tem muita história ali por trás e tem muita coisa divertida ali também para a família toda. E eu disse isso tudo para o seguinte: os clubes, na verdade, fazem parte da nossa história. Então, o clube do Passat, Opala, Gol, todas as marcas estão aí direto e os integrantes deles participando, inclusive, da montagem do nosso evento ativamente, virando noites aqui. É muito bacana ver, muito gratificante ver os amigos aqui largando seus afazeres aqui em prol aí do antigo mobilismo no Rio de Janeiro durante esse período. É muito bacana. E particularmente, eu costumo falar, né, o Automotivos Brasil não é um canal de clássicos, não é um canal para quem gosta de carro. Eu sempre faço questão de enfatizar isso. Mas a verdade é que, né, quem acompanha sabe, né? A gente grava carro comum, prêmio, não sei o quê, mas é com os antigos que a gente se diverte mais. E tá aí um parque de diversões que a gente... Aliás, até uma coisa interessante, apesar que depois eu falo, né, que é a parte de motos, né, que é uma constante, vocês sempre tiveram isso, né? Sim, a gente sempre traz um grupo de motos. Esse ano não é muito grande, mas sempre são presentes ícones das motocicletas aqui também, motos e bicicletas e afins, para poder ter diversão aí para todas as idades, né? Bacana. Uma coisa importante do nosso evento também, a gente tomou a decisão de não ter uma premiação com um júri. A gente não tem um júri que vai julgar os carros, então a gente tem o voto popular. Cada visitante pode votar no carro que achou mais bonito na exposição e esse carro vai ganhar um prêmio. Sempre tem algum joalheiro e tal, faz um troféu. Esse ano foi o pessoal da Sara Joias que fez um troféu que está logo atrás de você. Esse que está dentro de trilho. Tá. Interessante. O evento ele tem sempre um cordão de automóveis nacionais. Sempre desde a primeira edição a gente fez sempre um entorno dele todo com a indústria nacional, e o meio do evento, o centro, com os automóveis mais antigos e importados, mostrando sempre alguns temas, né? Esse ano, por exemplo, logo na entrada, a gente tem, além desses dois belos Cadillacs, o rosa e o preto, né? O Cadillac 1959 Coupé e um Cadillac 1960, que é uma peça única no mundo, que é uma versão produzida da Cadillac, produzida pelo estúdio Guia, especialmente para o ditador da Iugoslávia, o ditador Tito. Além disso, nós temos uma ala grande, aqui uma ilha de muscle cars americanos, né? Os famosos V8 americanos aí, de performance. Isso realmente é um diferencial dessa edição. Esses dois carros aqui da entrada são, na minha opinião, grandes destaques do evento. São o Facel Vega, que é um carro francês que utilizava a mecânica da Chrysler americana,
Esse carro, esse exemplar em específico, que veio de Minas Gerais, esse exemplar pertenceu ao filho do Walter Chrysler, inclusive. É um carro extremamente importante e super bem restaurado, assim como o Isogrifo, que está ali ao lado, que é um carro desenhado pelo Bertone, e esse exemplar que está aqui, ele utiliza a mecânica Corvette. Ele veio produzido com a mecânica 327 de Corvette C2, na época era uma parceria que existia exatamente para a produção desse carro. Os dois são extremamente raros, muito bem restaurados e muito elegantes. São carros que fariam sucesso em qualquer lugar do mundo, né? Aqui é um Volkswagen 1952, um split window. Esse carro ele faz parte da nossa indústria brasileira, inclusive ele tem uma matéria em revista sobre ele e tal, tá dentro do carro. Ele foi produzido na Alemanha, mas veio desmontado para o Brasil, CKD, e esse carro, a Brasmotor, quando recebeu, criou um padrão de cores que foi exclusivo para o Brasil. Ele tem normalmente você vê um Fusca de duas cores dos anos 50 na Europa, ele tem os paralamas da mesma cor do capô e teto, só a lateral dele de uma cor. A Brasmotor criou esse padrão que vinha os paralamas pintados da mesma cor das laterais, ou seja, tudo abaixo do friso era pintado da mesma cor. É uma curiosidade brasileira e ficou conhecido como o padrão Brasmotor de cores. Então, dentre os destaques aqui do evento, temos esse Packard 1926, Baquet. É um carro, uma carroceria de corrida de época, né? É o carro mais antigo que nós temos aqui. É muito interessante, é realmente uma carroceria bem exclusiva e um carro bem único. E ao lado nós temos um mármore. Nos anos 20 tiveram várias marcas que na verdade duraram pouco tempo, né? Depois veio a crise de 29 e tal, e várias dessas marcas se acabaram. Esse, por acaso, é 1929, é um mármore, carro americano, super bem restaurado também, acabou de ser restaurado e veio aqui pro evento como lançamento. Seguindo os anos 20, um Dodge Brothers 1929 também, 6 cilindros, mas é um grande destaque ele já ter um freio a óleo nessa época, né? Que os Fordinhos todos eram um freio a varão, tal, como chamavam, né? Aí vem os Fordinhos, Ford modelo A, o Lassade 1939, e enfim, vários destaques de carros dos anos 30 e 40, mostrando aqui essa sequência de conversíveis, né? E outros aqui. Tem um Oldsmobile 1948. Uma outra curiosidade, nós temos aqui à frente, é um Gipster 1948. É muito interessante que isso era uma versão um pouco mais de luxo de um Jeep, né? E o Brasil teve uma outra curiosidade. O Brasil chegou a produzir uma unidade similar a essa, mas já com a frente igual da nossa Rural, que era chamado Saci, e foi levado ao Salão do Automóvel de 59, mas esse exemplar ele não foi para frente, esse modelo, e esse exemplar sumiu, ninguém sabe que fim levou, mas era exatamente esse conceito, só que com a frente da nossa Rural brasileira. Aqui, americanos dos anos 50, começando com o Thunderbird, seguido de Oldsmobile, Chevrolet Bel Air, Pontiac e N outros americanos. Em frente vale uma pausa, um Fiat Topolino muito bem restaurado, um Fiat Topolino 500C. Esse é o início da história do Fiat 500, veio aí dessa geração. São carrinhos extremamente urbanos, pequenos e práticos, super econômicos, e vieram muito no Brasil na época. Vários se destruíram, mas são carros bem super colecionáveis hoje em dia. Ao lado, um Volvo P1800, ícone da marca Volvo. É o carro, inclusive, que até poucos anos atrás esse modelo era considerado recordista de quilometragem sem um motor, com um motor sem ter sido retificado. E esse carro, pela primeira vez, nós estamos expondo aqui também. Mais à frente, um Daimler, uma carroceria que é bem conhecida no Brasil, que seria do Jaguar Mark II, mas esse é um Daimler, também nunca tínhamos exposto nada parecido. É um Daimler V8, com direção do lado direito, inclusive, tipicamente em inglês. E a sequência de Jaguar, né? O E-Type, XK120, E-Type azul conversível, série 2, XK120, Coupé.
um carro vencedor de Le Mans, super icônico, e ao lado dele uma réplica argentina muito bem construída do C-Type, que é, na verdade, um irmão dele, mas um carro feito para pista. Mecanicamente são iguais, os dois carros são contemporâneos e correram juntos. O C-Type ele serviu em muito para inspiração nas linhas do E-Type, que é aquele carro que nós vimos um pouco à frente, que é um carro que surgiu bem depois, surgiu já na transição de anos 50 para 60, foi um carro lançado em 61. Nós temos pela primeira vez também um Morgan, um carro inglês. É interessante esse modelo porque é o carro, o modelo em mais tempo em produção no mundo. Ele é produzido até hoje, você consegue até hoje comprar um carro como esse, um Morgan 4/4, esse exemplar de 1959, mas se você quiser comprar um 2022, você pode procurar a Morgan e está à sua disposição. Aqui nos postos nós temos desde um 356B, aqui em exposição no centro, até a evolução do 911, né, que vai do 911 até o primeiro 911 até o 996, seguido, e um Boxster, né, mostrando aí um pouquinho dele já nos anos 2000. Ao lado um Audi RS2, uma parceria entre a Audi e a Porsche, né, super icônico, um carro de super desejo hoje em dia. E ao lado um Audi com a carroceria que, na verdade, um Audi 80, a carroceria que gerou o primeiro Audi 4, né, famoso carro de tantos ralis, né? E seguido também de outro icônico Peugeot 205 GTI, que é um ícone para os fãs dos anos 90, né? E em frente temos uma sequência de BMWs série M, a primeira M3 na carroceria E30, seguida da carroceria M3 da carroceria E36 e por último uma M5, também exposta pela primeira vez aqui no Rio de Janeiro. Aqui nos franceses, né, além daquele Peugeot 205, nós temos um Peugeot 304 conversível e um Citroën, famoso Citroën 2CV, né, 2 chevaux, que na Argentina ele teve a sua evolução quando ele teve o motor evoluído, ele passou a ser chamado de Citroën 3CV. Na França ele nunca teve esse nome, né? mas ele seguiu as mesmas evoluções mecânicas e estéticas dele. Nos japoneses aqui temos já um Mazda Miata e um super pouco rodado Suzuki Swift conversível, ícones dos anos 90. Aqui ao lado direito nós temos uma Alfa GTV, enfim, um carro bem conhecido aí dos entusiastas, mas uma sequência aqui de Alemanha Oriental versus Ocidental. Temos um Trabant 1971, um 601, seguido ao lado de um BMW 72 1600 conversível. Não há nada como ser orientado, né, com quem realmente sabe. Mas brota engraçado, Gustavo, algumas dúvidas aqui. Na minha cabeça, esse aqui seria o 2002 conversível, é isso? Esse seria o 2002 conversível. Na verdade, a BMW, quando lançou essa linha 02 dela, ela tinha um modelo fechado e conversível, sendo que ela teve 1500, 1600 e 2.0. Ah, tá, entendi. Então ele tinha sequência, sendo que o Cabriolet, eles não usavam o 02 no nome, tanto é que lá fora eles botam 1600, tracinho 02, mas seria um 1602 conversível. Então alguma coisa não estou totalmente por fora não, viu? Isso mesmo. Bacana. E aqui eu tenho, né, eu percebi, o Gustavo, eu estava andando pela feira, né, fiz algumas lives e tal, e percebi algumas coisas diferentes aqui, assim. O trio de europeus dos anos 40 e 50, na verdade, o famoso Standard Vanguard, um carro que foi bastante presente nas nossas ruas, um carro inglês, bastante presente nas nossas ruas nos anos 40 e 50. Ao lado dele, um Ford Taunus, da Ford, representante da Ford alemã, nesse período, 1955, um carrinho bem simpático, um coupezinho, mas são carros com motores de 4 cilindros, né? Você está acostumado com ao mesmo tempo você tinha um Bel Air V8 ou 6 cilindros, etc. E aqui você tinha um pequeno carro de 4 cilindros, né? E por último, um Ford Zodiac, também representante da Europa, né? da Ford europeia. Esse já é um sedã de tamanho intermediário, né? Linhas bem agradáveis, com estilo
bastante americano, né? Mas em uma versão um pouquinho reduzida. O destaque principal do evento, o carro da chamada, é um Packard 1936, 12 cilindros, V12, né? Roadster. É um carro de extremo luxo, né? Um carro grande para a época. Tem porta-tacos de golfe do lado, né? Um tipo de um elemento de luxo, né? Um carro realmente nessa época. E o famoso banco da sogra na traseira, né? Comum dessas carrocerias dos anos 30, que é um lugar para até 2 pessoas externas ao carro, poder fechar a capota do carro e ainda assim ter, por isso que brincavam na época chamando de banco da sogra, né? O casal ia na frente deixando a sogra atrás, mas enfim, é uma brincadeira de época, mas é um carro de extremo bom gosto e super imponente, né? Ainda nos representantes ingleses, temos aqui um Bentley Turbo R 1990, um carro, um long wheelbase inclusive, um carro bastante icônico. Esse carro especificamente ele foi feito para o mercado japonês, então ele é um carro com todos o que eles chamam de Eurospec, né? Ele, na verdade é um carro como se fosse para o mercado europeu, mas esse especificamente foi vendido para o Japão e foi importado para o Brasil. E ao lado um Rolls Royce, um Silver Shadow Coupé, né? Fixed Head Coupé, que é uma carroceria bastante rara aqui no Rio de Janeiro, 1967. É a primeira fornada dessa carroceria. Esses são 2 MGs, na verdade um modelo MG TD, que foi aqui no Brasil bastante conhecido pela réplica que foi bastante vendida, né? Que era o M Pelafia, né? Que é o verdinho. E ao lado dele o MG TF, foi lançado a partir de 54 e 55, que era que na verdade tentaram fazer uma réplica no Brasil, também fizeram, que é o Avalone, que foi vendido por uma produção bem menor, tinha mecânica dianteira de Chevette e chegou a ter outras motorizações, mas o original mesmo, o TF, é muito difícil de ver no Brasil, vieram pouquíssimos carros desses. Aqui temos um trio de DKVs, né, nacionais, né? Na verdade um Belcar, né, um Fissori, que seria um coupezinho da marca, muito agradável, e por último um Candango, Jeep Candango. Esse Belcar é muito especial porque ele é 1967, que é o último ano de produção dele no Brasil, e essa frente de 4 faróis com essa grade cromada só existiu no Brasil. Isso é uma curiosidade. A Europa, né, que produziu o DKV por tanto tempo, né, Alfa Union, né, não teve essa versão. Bom, no meio nós temos uma ilha de esportivos nacionais, seguidos do trio esportivos mesmo de maior porte, né, com o Charger LS da primeira geração, né, esse carro 72, ao lado do Maverick GT amarelo e um Opala SS 1972. São 3 carros praticamente contemporâneos, bem coloridos e que representam bem essa era, né? Seguidos em sequência na mesma ilha dos demais esportivos ali nos anos 70, né, com o Passat TS 78 e um Fiat Rally. E já entrando aí em anos 80 temos Passat Pointer e um Sports R3, e já entrando nos anos 90 temos um famoso Gol GTI e um Cadete conversível, GSI, o famoso futuro clássico, né, que agora já é clássico. Nos anos 60 para 70 na indústria nacional temos aí desde o lançamento do Opala aí, com o Opala 69, a evolução dele já, a primeira evolução dos anos 70 com o Opala 73, um sedã, né? Seguido de Dodge Dart, o famoso Landau, Passat 4 portas, muito raro o carro, por sinal, Passat 4 portas 75, né? Muito raro, uma Ford Belina da primeira geração também, um Dodge 1800, Monza hatch, Fiat 147, Fiat Ode, o Opala, nós temos aqui o comparativo do início e do fim da linha dele, Santana, Fiat Tempra e uma Saveiro. Dupla de Aero Iris aqui, pegando a primeira geração Aero Bolinha, não é o primeiro ano, mas é um 62, é um carro com pouquíssimas diferenças do primeiro Aero produzido, e o final da linha dele aqui, que é um 67 azul. Os 2 carros muito bons, muito bem restaurados, super coloridos e muito bacana. E ao lado um Sica Tufão 64, na verdade pegou
é um carro bem do mesmo período, né? Um comparativo com eles aí, que seria um 5. Né? Bateu uma curiosidade aqui, né? A gente tá vendo esse tufão. Bom, tem a jangada e tem o Chambord. Sim. É isso? Eu tô viajando. Como é que é aí, seu Gustavo? Não, tem a jangada, o seu Chambord, tem o Presidence, enfim. Tem coisa pra caramba. Não falta o modelo. Na verdade, o carro basicamente era o mesmo, mudava pouco. E teve o M-Sul, inclusive, que no final, já com o motor que depois foi usado lá no início da vida ali dos Dodge seguintes, né? A Cinca, na verdade, é um carro basicamente um modelo francês, que na verdade foi produzido no Brasil, usando um motor V8 de 60 cavalos, que era o mesmo, é um motor derivado da Ford de 1932, pra você ter ideia, começou em 1932. É um V8 agradável, mas com um ronquinho bom, mas não é um carro de grande performance, né? Eles fizeram a Rally, né, que era uma versão um pouco mais esportiva dela, também, mas era mais esportivo em acessórios do que realmente em potência, mas era uma versão bem interessante. E a jangada, que é muito desejada, que é a perua dela, né? Ele mais um exemplo de carro europeu que tem um desenho meio americano, né? Se você olhar bem um Cinca, ele lembra muito um Chevrolet Bel Air dos anos 50, né? Ele é um carro que lembra bastante, né? Um Bel Air 57, né? Mas é basicamente o desenho original do europeu, né?